O Diário de Goiás e a Rádio Vinha trazem uma entrevista agora com o reitor da Universidade Federal de Goiás, Orlando Vale do Amaral. Ele que participou de um debate no Senado sobre a proposta de emenda constitucional, que era 241, virou a proposta de emenda constitucional 255, que traz o teto dos gastos públicos. E é este o nosso debate com o reitor. Doutor, obrigado pela entrevista. É um prazer falar com vocês. O senhor fez uma crítica, contundente a esta PEC, baseada em quais pontos? Olha, qual que é a essência da proposta de emenda constitucional? É o Brasil adotar um novo regime fiscal. E nesse novo regime fiscal, o que está estabelecido na PEC, agora 55, é uma definição do orçamento anual da União com um reajuste anual desse orçamento baseado na inflação do período precedente, por um período de 20 anos. Então essa é a essência da PEC. O que ela traz de preocupações? É que ao se propor um regime como esse, e diga-se de passagem, isso vai valer para cada um dos poderes da União, poder executivo, judiciário e legislativo, de forma individualizada. Então, o orçamento do executivo será corrigido anualmente pela inflação, da mesma forma que do judiciário, do legislativo e outras instituições do Estado. Mas dentro do executivo, existem vários ministérios, vários órgãos vinculados ao executivo. A correção que será feita será no global do orçamento do executivo. Como que essa regra da correção pela inflação vai se distribuir entre os vários ministérios, isso é o governo que vai decidir. Ele pode, se ele quiser, priorizar o Ministério da Educação. E aí nós termos um tratamento diferenciado e um orçamento que pode, inclusive, ser além da inflação. Mas a pergunta é, será que o Ministério da Educação, na disputa entre os vários ministérios, para saber quem leva mais do bolo, terá condições de conseguir isso? A nossa dúvida é que na disputa, num orçamento que vai ser limitado, e limitado pela correção da inflação, se o Ministério da Educação, o da Saúde e outros ministérios mais ligados às áreas sociais terão força suficiente para, na queda de braços com os outros ministérios, da Fazenda, Minas e Energias e outros ministérios do Planejamento, ter força para tirar uma parte mais significativa desse orçamento para que educação e saúde possam, de fato, ter uma correção no seu orçamento que permita a esses ministérios atender às carências do Brasil nessas duas áreas em particular. Pode, evidentemente, gerar uma certa insegurança orçamentária. É uma certa insegurança, o que vai em direção contrária ao que existe hoje. Hoje existe um dispositivo constitucional que garante um percentual dos tributos arrecadados pelo governo para a educação e para a saúde. Com essa nova regra, nós perdemos esse elo, esse vínculo, dessa vinculação dos recursos destinados à educação e saúde. Então, quando se vai para a disputa geral do bolo, que vai ser limitado pela correção, pela inflação, nós não sabemos. O governo, muitas vezes o ministro da Educação, o próprio presidente ou o ministro da Saúde, em algumas oportunidades dizem que a PEC em si, ela não determina a diminuição de recursos da educação e saúde, que é verdade. Mas como? Pois é, mas o orçamento do executivo vai estar limitado por essa regra, que é uma regra muito dura. Por conseguinte, no máximo não, quer dizer, na melhor das hipóteses, digamos, se fosse distribuído igualmente para todos os ministérios, todos eles teriam seus orçamentos corrigidos pela inflação, o que já é muito duro, mas pode ser que, inclusive, um ministério ou outro tenha um orçamento maior ou menor, dependendo das prioridades do governo. E nada garante que, porque não há uma regra estabelecida para isso, que o Ministério da Educação ou da Saúde vão ter um tratamento diferenciado com um orçamento maior do que o de outros. O que não acontece hoje. Hoje tem uma regra que é bem definida, que é os recursos dos tributos arrecadados pela União, 18% são destinados à educação, tirados os recursos que são repassados a estados e municípios. Então tem uma regra bem definida e com
Com ela a gente tem uma certa tranquilidade, digamos, de saber qual será o orçamento. Nessa nova regra, nós não sabemos. E tudo indica que nós teremos uma regra que vai, de fato, restringir o orçamento da universidade, talvez a correção pela inflação, por um período de 20 anos. Essa é uma grande preocupação. Imediatamente para 2017, a UFG já cortou no seu orçamento? Pois é, esse é um detalhe importante. E é uma discussão que envolve alguns dados técnicos que a gente tem que, infelizmente, entrar em algum detalhe. Claro. O governo diz que o Ministério, e com razão, que o orçamento do Ministério da Educação para 2017, ele é o orçamento desse ano corrigido pela inflação, que é verdade. O orçamento de 2017 do Ministério da Educação, ele é maior do que o de 2016. Mas aí, se a gente vai no detalhe para saber qual o orçamento das universidades para 2017, o orçamento para manutenção das atividades da universidade, que é distribuído pelo governo, esse recurso é menor que o de 2016. Então, embora o orçamento do MEC esteja corrigido pela inflação, ou aproximadamente pela inflação, o orçamento para manutenção das universidades não está sendo corrigido pela inflação. Por que isso? Porque, na verdade, o Ministério da Educação, com vários outros ministérios, mas sobretudo a Educação, tem um contingente muito grande de pessoas, de professores contratados, técnicos. Então, boa parte do orçamento do MEC é orçamento para pessoal. E o orçamento de pessoal tem os aumentos salariais, tem o crescimento vegetativo da folha. Então, boa parte desse aumento vai para os compromissos com o pagamento das folhas de pagamento. E a manutenção da universidade, que é essencial para o dia a dia, esse montante, esse é um dado já concreto, para 2017, esse montante é menor que o de 2016, num percentual de 6,7%. Então, na prática, esse é o efeito da PEC. Na verdade, para o ano que vem, a área de educação e de saúde foram, inclusive, excepcionalizadas da regra da PEC. Não está valendo ainda, mas mesmo não valendo, nós já estamos assistindo a uma diminuição dos recursos para a manutenção, não do MEC como um todo. Porque o MEC tem as universidades, tem institutos federais, tem vários outros, tem FIES dentro do MEC, tem PROIFES, tem FIES, tem ProUni dentro do MEC, tem a CAPES, são vários órgãos e instituições dentro do MEC que vão, eles também, entrar na disputa por esses recursos. Então, e nós não temos mais, como tínhamos até agora, essa garantia constitucional de um percentual estabelecido da Constituição para a educação e para a saúde. Reitor, das universidades federais pelo país, das instituições de ensino superior, a voz que o senhor coloca aqui, ela é unânime no sentido de questionar esse Eu diria que essa é uma unanimidade, assim, entre os reitores, entre a própria associação que representa os reitores, que é a ANDIFES, Associação dos Dirigentes das IFES, há um consenso de que a aprovação da PEC trará prejuízos para a educação de maneira geral e trará prejuízos para as universidades. E um detalhe importante a se comentar é que nós temos um Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, tem vigência por 10 anos, até 2024, ele estabelece uma série de metas muito importantes para todos os níveis da educação básica, educação superior. E uma das metas para a educação superior é que o Brasil, que hoje tem apenas 17% dos seus jovens na faixa etária de 18 a 24 anos matriculados em universidades, públicas ou privadas, que esse percentual passe a 33%. Então, a meta do Plano Nacional de Educação é que se dobre. É ousadíssima. É muito ousada e necessária, porque o percentual de 17% só de jovens nessa faixa etária no ensino superior é muito baixa. É muito baixa. Muito mais que vários países. Em comparação, o Chile já está 35%. Muito mais do que isso. Se você vai para a Finlândia, para o Japão, aí é 50% ou mais. Então, na Coreia. Então, esse percentual é muito baixo. Então, do ponto de vista estratégico, para o Brasil retomar o crescimento, para o Brasil ter base para crescer e para ser um país sólido, forte, do ponto de vista econômico e social, ele precisa de atingir essa meta, entre outras. E uma meta como essa,
obviamente, que demanda investimentos. Claro. Se você congela o orçamento da universidade, das universidades, por um período de 20 anos, é praticamente impossível se atingir uma meta como essa. É como se nós estivéssemos dizendo, nós estamos abandonando essa meta do PNE, o que é, do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista, dos reitores, um erro estratégico, inclusive. Reitor, o investimento da educação no PIB, dados de 2015 apontam pouco mais de 5% e via recentemente uma projeção do Plano Nacional de Educação, a meta, né, de 10% do PIB. Há uma distância gigantesca. Essa é uma distância relativa a isso também. Gigantesca. Na verdade, para atingir as metas do PNE, e essa meta de aumentar o percentual do PIB aplicado em educação, ela seria essencial, porque ela que daria suporte ao cumprimento dessas metas que são muito ousadas em relação à educação superior e aos outros níveis de educação também. E essa ampliação implicaria que as escolas públicas de ensino superior tivessem um crescimento grande. No caso aqui de Goiás, né, temos um processo de da federal para Catalão, a federal já está aí, outras federais também, né, poderiam ser criadas. Quer dizer, isso demanda recursos. Demanda recursos. É bom que se esclareça também que uma meta como essa, de dobrar o número de alunos nessa faixa etária, né, na educação superior, ela envolve não apenas a escola pública, a universidade pública, mas também a escola privada, particular. Esse aumento teria que ocorrer nas instituições públicas e privadas, porque só a instituição pública não seria capaz de alcançar esse objetivo. Porque hoje no Brasil, da ordem de 75% ou um pouco mais dos alunos na educação superior estão nas universidades privadas. Apenas da ordem de 25% desses alunos é que estão nas universidades públicas. Então, quando se fala em dobrar o número de alunos dessa faixa etária, fala-se em dobrar não apenas na escola pública, mas também na escola particular, na escola privada. Mas no que nos toca, em particular, em relação à PEC, é que dentro do segmento público, esse aumento teria que ser dessa magnitude. Seria necessário, pelo menos, dobrar o número de alunos nas universidades públicas nesse período, que seria de 10 anos, agora são menos, né? E no caso, o discurso de que o governo quer privilegiar a extensão do ensino privado e segurar o ensino público, isso tem sentido? Pois é. É uma crítica que a gente ouve muito, né? Inclusive dos setores esquerdistas na sociedade. Há uma preocupação que eu acredito seja fundada em relação a esse tipo de questionamento. Quer dizer, se o Plano Nacional de Educação está em vigência e se o objetivo do governo é fazer cumprir as metas do PNE, obviamente que ele teria que investir mais na educação pública. Se ele não faz isso na educação pública, com essa regra estabelecida pela PEC, se ele ainda quiser atingir esse objetivo, ele terá que fazer isso por meio das universidades particulares. Então, há uma preocupação fundada, assim, de qual é o objetivo do governo. Fazer essa expansão para se alcançar essa meta no setor público e no privado, ou deixar que essa meta seja atingida com ampliação de vagas no setor privado. Se for esse o direcionamento, é muito ruim para o país. Por quê? Todos sabemos que grande parte da pesquisa que é feita no país é feita nas universidades públicas. As escolas privadas, as universidades privadas particulares, têm um papel importante na formação de pessoas, mas quando você vai para um ambiente de pesquisa, grandes laboratórios, a pós-graduação, isso está concentrado nas universidades públicas, na grande, quase na totalidade. Nas universidades privadas, a atuação delas é muito limitada nessas áreas, até porque são necessários investimentos muito altos, né? Então, esse papel é reservado às universidades públicas. E congelar os recursos das universidades públicas significa congelar também essa atividade de pesquisa e de pós-graduação que são essenciais para o desenvolvimento do país.
Reitor Orlando Amaral, com votos majoritários no Congresso, o governo de Michel Temer tem tem conseguido aprovações com grande margem. Provável que esta PEC também caminhe para esse sentido, apesar dos questionamentos, apesar do debate que foi de muita crítica, né, de diversos setores da sociedade, incluindo a Associação Nacional dos Reitores. Nós já devemos nos acostumar com essa realidade, então? Ou seja, o teto está aí e a sociedade precisaria, digamos, dialogar mais, inclusive para um momento pós-teto? Eu acho que a Universidade Brasileira, a nossa universidade, a Universidade Federal de Goiás, ela cumpriu um papel importante de ampliar esse debate, de aprofundar o debate sobre as repercussões da adoção desse novo regime fiscal que é previsto na PEC. Acho que foi um papel importante, talvez tenha sido a voz que mais ecoou de críticas à adoção dessa emenda constitucional, da aprovação da emenda constitucional. De fato, o governo tem uma base que é muito sólida. Isso ficou demonstrado na aprovação dessa proposta na Câmara. O governo teve uma maioria muito expressiva. No Congresso, é provável que isso ocorra também, dada a atual base do governo. Mas isso de forma alguma, não diminui o nosso papel, que eu acho que foi muito importante, de toda a comunidade universitária, daqui e de outras universidades, de procurar esclarecer a população, a comunidade interna nossa, a comunidade externa, e aos próprios representantes nossos na Câmara e no Senado, dos efeitos muito danosos dessas medidas para as áreas sociais do governo. Acho que cumprimos um papel. Se isso vai resultar em alguma alteração no texto da proposta, ainda há que se ver. Nosso trabalho tem sido nesse sentido, se foi essa a intenção do governo, de fato, de fazer esse ajuste dessa forma, que pelo menos a área de educação e saúde sejam preservadas por algum mecanismo. Ou seja, resta a pressão para essa preservação, né, como a própria medida deixa margem. É isso. O nosso papel agora é convencer o governo de que, na disputa das prioridades estabelecidas pelo governo, as áreas de educação e saúde, as áreas sociais do governo, não sejam engolidas por outras áreas do governo. Reitor, obrigado pela entrevista, que é o Diário de Goiás, também a Vinha FM. Acompanhamos esse debate, né, com bastante interesse, até porque a sociedade o maior impacto, sofre o maior impacto dessas medidas. Obrigado, senhor. Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês e estou sempre à disposição, sobretudo em momentos tão difíceis, tão tensos como esse, em que se está discutindo, na verdade, o futuro do país, o futuro da educação, da saúde. Eu acho que esse tema é um tema relevante, é um tema que precisa ser debatido e a sociedade precisa ter a real dimensão do que está sendo discutido e eventualmente aprovado nesse momento no Congresso Nacional. Obrigado.